Esse é um canal de medicina e espiritualidade. Além de ser um canal que trata sobre medicina natural, que trata sobre suplementos, vitaminas, o poder da abordagem nutricional da doença, tudo isso que a gente fala sempre nesse canal. Vamos falar também, já estamos falando, tem alguns vídeos sobre esse assunto, da relação entre medicina e espiritualidade, da relação entre a biologia e a espiritualidade. E esse é o assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal de Psicomedicina. É muito bom estar com você aqui me escutando. Fico feliz em saber que por trás dessa lentezinha da câmera que eu estou vendo aqui, tem uma pessoa humana que está olhando para mim e me escutando. Eu sou muito grato por você poder me escutar, porque é muito bom compartilhar algo que a gente aprende, algo que está em nossa alma e que precisa ser transmitido para o próximo. O ser humano, naturalmente, ele é alguém que precisa compartilhar. Compartilhar os valores que consegue alcançar na vida. Isso é muito importante. Nós nascemos para viver junto com os outros. Nós só existimos em conjunto com as outras pessoas. A individualidade isolada é uma ilusão. A individualidade só existe em função do grupo, em função de grupos, em função da sociedade. Nós somos seres sociais. E como seres sociais, somos também seres espirituais. Porque essa é a conexão profunda que faz a vida ter sentido. Bem, gente, antes de eu começar a falar sobre a visão espiritual do corpo humano, que é o assunto desse vídeo, eu peço para que você compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Peço que você clique no sininho, clique no inscrever-se, para poder ajudar o canal a crescer, tá? A ciência biológica e a ciência médica estão impregnados de materialismo. Eles acreditam que a simples junção de átomos e moléculas, células, fez o corpo humano existir. Essa visão de que o corpo humano funciona aleatoriamente, como se fosse uma máquina que está programada pelo seu conjunto de reações químicas, já está sendo ultrapassada pela ciência. Hoje, vários cientistas já estão com uma nova visão. O Fritjof Capra, que é um físico que atualmente mora nos Estados Unidos, e que há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, fez um livro chamado O Tal da Física, foi o primeiro cientista que buscou fazer essa conexão entre ciência e espiritualidade. Porque se você for hoje ainda conversar com muitos cientistas, espiritualidade para eles não querem nem saber disso. Eles fogem de fazer essa conexão. Eles têm medo de fazer essa conexão. E a ciência hoje, gente, encontra-se numa encruzilhada. Ela encontra-se num local onde daí para frente não vai mais para canto nenhum. A não ser se ela abrir os olhos e aceitar, pesquisar profundamente o mundo espiritual, a espiritualidade, a percepção, a concepção de que a gente não é matéria, de que a matéria não é a única realidade que existe. Existe uma outra realidade que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue medir, mas que é tão real ou mais real do que a matéria. Nós vivemos um mundo de trevas, um mundo onde as pessoas estão esquecidas da sua verdadeira natureza. E aquela velha pergunta, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou, fica sem resposta diante do materialismo. Só a espiritualidade pode explicar para a gente as diversas ciências espirituais que os cientistas buscam se esquivar dela. Há um ranço muito grande, um preconceito muito grande com os cientistas que pensam e que tentam pensar fora da caixa, dessa caixa material, dessa caixa de materialismo em que a ciência está mergulhada. Hoje em dia, 97% dos cientistas são materialistas. Isso por fora, mas lá dentro eles têm essa vontade de pesquisar para ver se tem realmente algo mais do que sonha nossa vã filosofia, como disse Shakespeare. Há algo mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Então, esse algo mais, esse quê espiritual, que todos nós sentimos dentro de nós, ele vai ser provado pela ciência, dentro em breve. Ele vai ser matéria de estudo nas escolas. A ciência vai descobrir o mundo espiritual. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para mostrar a vocês que o nosso corpo não funciona apenas pela matéria. Existe uma força vital, um campo de energia, que eu chamo de energia, mas não é bem energia como energia elétrica. É uma energia mais sutil, que nós não compreendemos ainda direito, que nós não temos um acesso direto a ela, mas que nós podemos perceber
os seus efeitos indiretos. Estou falando do que eu chamo de campo vital ou força vital. O que vem a ser esse campo vital? Esse campo vital, ele é um campo de consciência. O campo de consciência, se você nunca ouviu falar, é uma teoria que foi postulada por um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Você pode encontrar muita coisa sobre o Rupert Sheldrake na internet. E ele faz várias palestras mostrando que no mundo natural os seres vivos possuem esse campo. É um campo de energia, é um campo de energia consciencial, certo? Repleto de informações que vai fazer com que aquele corpo, aquela célula, qualquer ser vivo funcione em harmonia, possa ter a ordem necessária para existir, para estar vivo. Porque nosso corpo é um ente organizado e inteligente. E de onde vem essa inteligência? Será que essa inteligência vem de um monte de bola de bilhar que vai aleatoriamente funcionando automaticamente como algo mecânico? Nosso corpo não é mecânico. Nosso corpo é um ente consciente, inteligente. E esse ente consciente é um campo de forças, um campo de consciência que está habitando no corpo e está fazendo ele funcionar e está organizando esse corpo inteligentemente com uma programação computacional que nós não conseguimos ainda compreender de tão profundo e de tão tecnológico que é. Nosso corpo é uma obra-prima de tecnologia feita pela Mãe Terra, que nós ainda não conseguimos entender totalmente como ele funciona. Eu acho que nós não conseguimos entender 10% de como o corpo funciona. Porque se a gente conseguisse entender o que é a vida, a gente faria a vida. O ser humano, os cientistas não conseguem fazer vida. Porque a vida não está na matéria. A vida é comandada e a vida vem da fonte espiritual, da alma. Então, essa é a visão espiritual do corpo humano. Ora, esse campo de consciência ele contém informações. É o que faz justamente o fígado funcionar, o coração funcionar, a célula ter a sua forma. Rupert Sheldrake deu o nome de campo de consciência. O campo morfogenético. Olha aí, morfogenético. E esse campo existe ao redor, por exemplo, de uma célula, de um órgão, de um corpo humano, de um corpo de qualquer animal, de um ser vegetal qualquer, uma planta, uma árvore. Todo ser vivo possui esse campo morfogenético. E além disso, grupos também possuem um campo morfogenético. Um grupo possui esse campo. Um cachorro tem esse campo, um gato, qualquer animal. E esse campo morfogenético, ele interage com os outros campos morfogenéticos. E aí é daí que se explica a telepatia, os fenômenos paranormais. Rupert Sheldrake fala que quando você está andando na rua e você olha para uma pessoa que está andando de costas para você, de alguma forma ela está percebendo que você colocou o seu olhar sobre ela. Porque o seu campo morfogenético entrou em contato com o campo morfogenético da pessoa. Então, esse campo morfogenético, que Rupert Sheldrake deu esse nome, e que eu chamo de campo de consciência, ele está presente em toda a natureza. Ele está presente em cada ser vivo. E é ele que faz aquele determinado ser vivo manter-se como um organismo vivo, único, independente, que funciona em perfeita ordem, com o seu funcionamento harmônico, em homeostase. Os chineses chamavam de força vital, uma força que circula por todo esse corpo, vitalizando o corpo. Os homeopatas chamam de campo vital. O Qi, que os chineses chamavam, exatamente essa organização que faz com que o Qi circule, que é a força vital. Agora, a ciência tradicional não acredita que isso existe. Apenas porque isso não pode ser medido, não pode ser visto por um microscópio. Mas os efeitos disso a gente conhece. Quando você toma um remédio homeopático, você está tomando energia vital. Você está tomando campo vital, campo de consciência. E ele ressona com o teu campo de consciência. Quando você está tomando uma essência floral, também isso acontece também. E quantas vezes eu já vi, na minha experiência, como pesquisador das essências florais do Nordeste, eu percebi o quanto as pessoas elas reagem ao floral, muitas vezes de uma forma rápida, com um resultado extremamente positivo, porque o campo de consciência do floral reagiu com o campo de consciência da pessoa. Isso não é um fenômeno material, é um fenômeno que vai além do material. Eu tive vários casos disso aí. Várias pessoas com isso aí, com esse resultado maravilhoso que os florais trazem. E tem muitos médicos, cientistas, terapeutas florais ao redor do mundo que já fizeram pesquisa científica comprovando que os florais funcionam. Porque a gente não vê, mas a gente pode ver os resultados.
Então, o nosso corpo não funciona aleatoriamente. Ele é um ser inteligente. Esse campo que está ao redor do corpo, que faz ele funcionar, se a parte material do corpo se desconectar desse campo, aí você não vai mais estar vivo. Esse é o fenômeno da morte, essa desconexão. A alma que contém esse campo de consciência, esse campo morfogenético, vai estar habitando o corpo, vai estar vitalizando esse corpo. Uma vez que essa fonte saiu, se desconectou, o corpo vai perecer e vai ser parte da natureza, ele vai ser dissolvido na natureza, ele vai perder a individualidade dele. Essa massa de células e órgãos vai toda se desfazer, porque não existe mais aquele princípio inteligente, aquele princípio organizador que faz o corpo funcionar como um todo, manter-se vivo, ou seja, manter-se como uma individualidade biológica, separada do meio ambiente em que está, viva, consciente. Então por isso que o corpo reage. Muitos médicos falam, vamos deixar o organismo reagir, o corpo foi muito inteligente que reagiu de tal forma. Exatamente, porque não é uma máquina. Essa é a visão espiritual. E essa conexão que temos entre o corpo biológico, esse conjunto de células, são mais de 100 trilhões de células que estão funcionando aqui, para Marco estar falando com vocês. E esse campo morfogenético, e por trás do campo morfogenético, a alma da pessoa, que é uma coisa muito além disso. Então essa conexão, ela é algo real, que você pode sentir na sua percepção, e que ainda não é provado pela ciência, mas é real. A alma, ela é soberana sobre o corpo. Quando você perde conexão com sua alma, o seu corpo perece, o seu corpo fica doente. E o seu corpo termina morrendo quando desconecta totalmente. Porque o corpo não é nada se não existir a alma. Então nós temos uma alma imortal dentro de nós. A parte divina que nos habita, que é eterna. É o que muitos chamam de eu superior. E essa parte, ela é pura vida. Ela é a luz interna que nós temos. E quando a gente se conecta com essa alma vai nos inundar de alegria, de felicidade, de paz, de cura. Ela vai fazer com que esse campo morfogenético possa se curar. Porque, aliás, a gente fica doente primeiro quando o campo morfogenético se desestrutura e adoece. Aí depois é que essa doença vai para o corpo biológico. Então não adianta muito se você consertar apenas o corpo biológico e não cuidar dessa parte energético-espiritual, que é uma parte sutil, que a ciência, infelizmente, ainda não acredita. Tá? Então essa é a visão espiritual do corpo humano. O corpo funciona animado por uma força maior, por uma força divina que está em nós, que é a nossa alma. Que é aquilo que brilha em nossos olhos e aquilo que pode ser visto no olhar de qualquer pessoa. Porque os olhos são a janela da alma. Certo? Então, essa era a mensagem de hoje, gente. Nós precisamos espiritualizar a medicina. Porque não adianta muito a gente tratar apenas a matéria se a gente não cuidar da alma. Por isso a psicomedicina. E a psicologia é justamente essa ponte que nos conecta com nossa alma. Porque a psicologia do ser humano é a expressão da sua alma. Psicologia é o estudo da alma, é o estudo da psique. Então, uma alma feliz vai habitar um corpo feliz. Uma alma alegre, cheia de esperança, vai ser capaz de dissolver um câncer. Quantas vezes a gente já não viu isso, gente? Existem livros que relatam, lá nos Estados Unidos, milagres que acontecem de um dia para o outro. Quando a pessoa entra nessa conexão total com a sua própria alma, que é a sua parte divina. Nesse momento, ela se cura. Um jorro de energia luminosa, sutil, vibrante, mas poderosa, entra no corpo físico, invade as células e dissolve totalmente um tumor, dos piores que tiver. E a pessoa se cura. Muitas vezes um tumor desaparece da noite para o dia, quando essa conexão acontece. É uma conexão com o Deus que habita em nós, com a parte divina que nós temos em nós. Então é importante cuidar disso também. E a medicina precisa se voltar para esse lado. Eu não estou aqui querendo dizer que é para a gente deixar o corpo de lado. Não. Mas não é apenas tratar o corpo, é tratar também a alma. É cuidar daquela pessoa. É perceber que por trás daquele doente que está no hospital, com tuberculose, com AIDS, com câncer, com pneumonia, existe uma alma. E essa alma precisa de apoio. Essa alma precisa de amor. Essa alma precisa ser escutada em sua dor, ser acolhida no seu sofrimento. E se ela for acolhida em seu sofrimento e sua alma, e se conectar com sua alma e ficar mais feliz, essa felicidade, essa alegria vai ajudar na recuperação. Vai ser mais importante até, muitas vezes, do que um remédio químico, de um comprimido. E é isso que é desprezado pela ciência tradicional, porque a ciência tradicional é materialista. Ela acha que não existe alma,
que não existe nada espiritual, nada além da matéria, que só existe o corpo biológico. Então, se a pessoa está doente, então ele vai dar um remédio para aquela doença, que é um remédio químico, material, e tudo está resolvido. Não está. Quantos pacientes? Dezenas de pacientes a gente vê todos os dias. Eu já vi durante muitos anos dezenas de pacientes morrerem na minha frente porque só se cuida do corpo, não se cuida da alma. O camarada está ali, naquela UTI fria, sozinho, abandonado, e aí fica cheio de desesperança, perde totalmente a fé e aí morre rapidamente. Muito mais rápido do que aquele outro que teve fé. Então por que não valorizar isso aí? Esse vídeo aqui traz essa concepção. Se o nosso corpo humano ele é animado por essa alma, se a pessoa se desconectar dela, ela vai morrer muito mais rapidamente, ela vai perecer. A doença vai tomar conta dela. Então o médico precisa olhar o seu paciente com um novo prisma. Ver que por trás daquela doença existe uma pessoa. E essa pessoa precisa ser tratada com amor, com carinho, com acolhimento. Precisa ser ouvida. Quantas vezes o médico escuta o paciente? Quantas vezes nós médicos deixamos de olhar o paciente com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amor que ele precisa? Isso aí muitas vezes é difícil por conta da correria, da quantidade de pacientes que a gente tem que atender, do estresse que o médico passa. O médico não é culpado porque ele passa por muito estresse. Ele é sufocado por um sistema que visa apenas ganhar dinheiro com o lucro da indústria. E um sistema materialista, ateu, que acha que não existe nada além da morte, que acha que não existe nada além do corpo material. Então, vale aqui a dica. Vamos olhar mais. Se você é médico, está me escutando, vamos olhar nosso paciente com amor. Olhar nos olhos dele e dar esperança para ele. Você tem um poder muito grande, que é o poder do placebo. E o placebo funciona, ele é real. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, eu vou ver você melhor. Você vai melhorar. Tenha fé que vai tudo dar certo. Isso é muito importante, ser ouvido de um médico, tá? Era essa a mensagem de hoje. Fico muito feliz em estar aqui com você, compartilhando isso. Que Deus possa te abençoar sempre, com muita paz, muito amor e muita felicidade. Um grande abraço para você.